Vamos lá então. Um resumo sobre o último encontro que nós tivemos, tá? Estamos quase finalizando o nosso tempo do grupo, né? Muitas tiveram muitos resultados aí, perdas de 6, 7, 12 quilos, né? Em menos de 3 meses, tá? O que eu queria passar para vocês era um pouco sobre leitura de rótulos, tá? Eu até posso pegar um rótulo, mas acredito que não vai dar para enxergar muito bem. Qual que são as regras dele, como vocês vão escolher um bom produto, tá? Vocês não vão pelo que tá escrito na frente dele, tá? Porque lá a indústria escreve o que eles quiserem para realmente te convencer. Então eles colocam fit, sem açúcar, rico em fibra, integral, usam termos, né? Que induz as pessoas a pensarem que aquilo é liberado, é saudável e é pouco calórico e vai ajudar a emagrecer. E na verdade não é assim, tá? Não é porque é integral que é saudável, não é porque é integral que tem pouca caloria e vai ajudar a emagrecer, não é porque tem sem açúcar ou pouco açúcar que também tem pouca caloria e vai emagrecer, tá? Por exemplo, alimentos que tem pouco açúcar ou sem açúcar e ainda é doce, alguma coisa está adoçando ali. Se não é o açúcar, o que vai ser? Um adoçante, muitas vezes artificial, que é até pior do que o açúcar, né? Outras vezes, quando realmente não tem açúcar e usa adoçante, eles ainda aumentam gordura, porque precisa ficar palatável, né? E aí, aumentando essa gordura, né, no caso, também fica mais calórico, tá? Então, nem sempre é saudável realmente. Então, como que você vai escolher um bom alimento? Pela lista de ingredientes. Você vai pegar a partir de hoje o seu produto, vai virar atrás e vai ler lá atrás, não é na frente, tá? Lá atrás tem a tabela nutricional, onde está escrito porção, carboidratos, tantas gramas, proteína, tantas gramas, assim por diante, tá? E também você vai encontrar a lista de ingredientes, que é a receita daquele produto, que foi usado para fazer aquele produto, tá? Então é importante que vocês entendam que na lista é escrito por ordem decrescente. Então começa com o ingrediente que mais tem naquele alimento, tá lá no começo da lista. E no final que tem menos, tá? Então, por exemplo, quando você vai comprar lá um pão, o que se usa para fazer um pão? Quem cozinha ele vai saber, né, que precisa de farinha, precisa de açúcar, precisa do fermento, o açúcar para o fermento se alimentar, né, e fermentar, precisa muitas vezes de leite, precisa de ovo, enfim. E aí tem várias receitas de pães também, né? E aí depois tem coisas que se acrescenta para aumentar a fibra, para dar sabor, que daí seriam sementes, castanhas, né, que pode ter acrescentado ali uma fruta, uma maçã, uma uva passa. Então existem pães de vários tipos, tá? Porém, o que mais tem em um pão, o que é? É a farinha, né? A farinha e é o que mais vai ter nesse pão. Então, quando você pegar uma lista de pão, né? Vai começar pelo pão, claro. Aí, como que você sabe se é um pão integral, realmente integral? Tem que estar escrito lá em primeiro, farinha de trigo integral, tá? Aí é farinha de trigo integral, realmente. Tem pão que tem só farinha integral. Tem pão que tem a farinha integral e um pouco da branca também. E tem pão que tem farinha branca e um pouquinho de farinha integral, para eles poderem falar que é integral, tá? Mas não é 100% integral, porque pão 100% integral tem só farinha de trigo integral, tá? E como que você sabe se é farinha branca ou não? O pão integral, ou melhor, a farinha branca, ela vem com o nome assim. Anota aí o nome e sobrenome da farinha branca. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Essa é a farinha branca, tá? Quando é farinha integral, vem escrito farinha de trigo integral, tá bom? E aí depois, um bom pão, como que ele seria? Ele vai ter só as coisas que são usadas para fazer pão, tá? Então, os alimentos que você encontra na sua cozinha e que precisa para fazer o pão. Então, o trigo, o açúcar, o óleo, o fermento, tá? Não precisa de muita mais coisa que isso. Se você pegar uma lista de pão que tem isso, né? E depois tem mais um monte de nome estranho, tá? Se tiver ali aveia, castanha, semente de chia, tudo bem, que isso aí é comida, é comida realmente, não é aditivo, tá? Aí depois começar a ter assim, monodiacilglicerol, estearato de glicerol, conservante benzoato, aí vários nomes estranhos que você fala, que é isso aqui? Você não consegue nem ler direito. Isso aí é tudo aditivo, tudo conservante, que não precisa para se fazer um pão. Porém, eles colocam para mudar a textura, um cheiro, para durar mais na prateleira, né? Mas hoje em dia você encontra vários pães, tem pães até que nem tem conservante. São só os ingredientes para fazer o pão mesmo, tá bom? Então você vai saber escolher um pão saudável agora. Outro exemplo bem legal que eu queria trazer para vocês é a
barrinha de cereal. Então, o que que se usa? O que que é uma barrinha de cereal? Cereais, tá? Então, aveia, semente de chia, de girassol, de linhaça, pode ter. Algumas têm castanhas, então castanha de caju, nozes, enfim. Algumas têm fruta, uva passa, damasco, uma maçã desidratada, uma banana, tá? Então, é uma mistura de sementes oleaginosas, que são as castanhas, e aveia, né? Algumas têm quinoa, enfim. Essa é a barrinha de cereal, tá? Então não precisa de mais nada além disso. Aí tem alguns que é pra deixar mais docinho, porque o ser humano em geral é viciado no açúcar, né? E aí a indústria não vende coisinha sem açúcar, porque as pessoas vão falar que tá ruim, tá sem açúcar, tá sem graça. Então eles têm que usar muito açúcar. E aí a gente vai consumindo aquele açúcar dele, vai viciando cada vez mais. Aí que eles não podem vender sem açúcar mesmo. Então acaba tendo um açúcar também. Aí tem algumas marcas que colocam açúcar mascavo, que é mais rico em nutrientes, ou demerara, açúcar de coco, que é um açúcar muito bom, tá? Que sobe menos a glicemia, né? Sobe menos o açúcar no sangue, tá? Alguns colocam stevia ou xilitol, que são adoçantes naturais, daí é legal. Porém, tem umas barrinhas que ontem a gente fez no encontro uma leitura de uma barrinha horrível. Porque essa barrinha, ela só tinha a aveia e banana, acho que é alguma coisa de banana, que realmente precisa para ser uma barrinha, só isso. O resto era 4 tipos de açúcar e conservante. Sem brincadeira, tinha o açúcar normal, depois açúcar, não sei qual tipo, se era mascavo, se era demerara, depois tinha açúcar invertido e mel, tinha mel. Então 4 tipos de açúcares. Precisa de tudo isso, gente, para adoçar um negócio, né? E as pessoas que consomem tudo muito adoçado nem sabem disso, por exemplo, acaba que o paladar, a língua está acostumado com uma quantidade alta de açúcar, né, para sentir o doce. E acaba nem percebendo o quão doce é isso. Era basicamente isso. Só isso que tinha. Na verdade, se não tivesse aveia ali, aquilo lá seria uma barra de açúcar com conservante, tá? Porque tirando esses 4 açúcares que tinha e o conservante, tinha ali um pouco, tinha aveia e acho que banana, se não me engano, tá? Então não é uma barrinha legal. Já tem outras barrinhas que tem frutas, oleaginosas, aveia e não tem aditivo no final, tá? Ou tem 1 ou 2 aditivos só. Por exemplo, lecitina de soja é muito comum, espessante de goma guar também é muito comum, para dar espessura, né, também. São 2 ali que não são tão ruins assim, né? Porém, tem coisas que é muito aditivo, tá bom? E aí não compensa, tá? Então, a leitura de rótulos é isso. Aí depois, eu falei um pouco sobre a periodização. Então, assim, para vocês entenderem como que é o processo do emagrecimento, tá? Então, quando a pessoa tá acima do peso, é porque ela ficou anos, né, ou semanas, enfim, tanto que ela levou para ganhar o peso dela aí, dando pro corpo dela mais calorias do que o corpo dela precisava para se manter funcionando, né, e executando as atividades do dia que ele precisa. Então, cada pessoa tem um gasto, né? Porque cada pessoa é de um tamanho, tem uma certa idade, cada pessoa faz atividades diferentes no dia a dia. Um trabalha sentado, outro trabalha em pé, que é vendedor, outro trabalha no escritório, o outro trabalha sentado, mas depois faz 3 horas de exercício, o outro não faz. Então, né, tem muita diferença de quantidade de caloria que cada pessoa precisa. Só que daí as pessoas normalmente comem por emoção, porque tá estressado, tá nervoso, porque trabalhou demais e quer fazer alguma coisa que gosta, e aí parece que só gosta de comer, e aí vai procurar comer. Então, comer por emoções engorda. As pessoas também não conseguem ter prazer até se saciar, né? Elas vão começou a comer, matou a fome, elas vão comendo até passar mal, né? Então, come calorias demais, porções grandes demais, né? A indústria começou a viciar com a gente isso também, né? Começou a ensinar a gente que é legal ter combo, né? Quando a gente vai em fast foods, né? Eles falam, por mais R$1 você leva batata, você leva não sei o que em dobro. Então você fala, nossa, tô ganhando, né? E a gente acostuma sempre com quantidades maiores, com porções maiores, né? Tem que ser o lanche, mais a batata, mais o sorvete, mais refrigerante, né? A pessoa nem aguenta daquilo lá, mas ela come até se panturrar. Ela não pode, né, deixar, enfim. As pessoas não sabem falar não, né? Então, comer porções, comer demais, né? E comer por emoções, e também o sedentarismo, é o que fazem as pessoas engordarem, tá? Então a pessoa lá, vamos pegar o exemplo da pessoa, que é o exemplo que eu sempre dou. A pessoa precisa de 2.000 calorias, tá? 2.000 calorias é comida pra caramba.
Mas aí a pessoa, né, acostumou a comer muito mais, cada vez mais o estômago dela já aumentou. E 2.000 calorias ali pra ela é pouca comida, né? E aí essa pessoa precisava de 2.000, mas ela passou ali anos, meses comendo 3.000 calorias. Um dia comia 1.500, mas no outro comia 3.000, né? Então aí 3.000 aqui já é 1.000 calorias a mais do que ela precisa, que é 2.000, né? E então mesmo que ela tenha comido 1.500 um dia antes, ela comeu 3.000 no outro dia, né? No outro dia ela come 4.000 e no fim de um mês ela come muito mais calorias do que ela precisaria. Se você pegar 2.000 calorias, que era o que ela precisaria, e fazer ali vezes 30 dias do mês, ela vai precisar lá de não sei quantas 1.000 calorias por mês. Se ela comesse isso, né, por mais que um dia comesse menos, no outro mais, mas compensava e no fim do mês ela comesse a quantidade de calorias do mês todo, ela manteria o peso, né? Mas ela começou a comer mais, tá? Então vamos supor que ela começou a comer 3.000 calorias todos os dias. Vamos imaginar. Ela foi aos poucos engordando. Chegou no fim de um ano, ganhou ali, tá 6 quilos, 10 quilos a mais. Quem nunca, né? Quem tá acima do peso sabe muito bem. Começou o ano com peso, no fim do ano ganhou 10, 6, facilmente. E assim vai somando ano após ano, né? Aí essa pessoa foi comendo 3.000 calorias e foi ganhando peso, né? E por que ela ganhou? Porque o corpo dela precisa ter uma necessidade de só 2.000. Essas 1.000 que ela comia todo dia a mais, o corpo dela não joga fora, tá? Ele acumula esse excesso. Transforma em triglicerídeos, né, que é a forma de gordura do nosso corpo, e guarda nos nossos pneuzinhos, o braço, perna, bumbum, tudo quanto é lugar, tá? E aí você vai engordando, vai engordando. E aí como que a gente, como que essa célula consegue guardar tudo isso? Tem pessoas que pesam 300 quilos, né? As nossas células, tá, de gordura, que chama adipócitos, imagina que são bolsinhas, tá, de gordura. Você comeu demais, aquela caloria, seja de carboidrato, de gordura, o que veio a mais, vai ser tudo transformado em triglicerídeos, em gordura, e vai entrar nessa bolsinha e ficar guardada. Essa bolsinha, ela consegue aumentar o tamanho dela. Então, se você continuar dando calorias a mais, dia após dia, semana após semana, ela vai guardando aqui e vai aumentando. A gente tem trilhões de células de gordura, né? E vai aumentando, aumentando. Chega uma hora que ela não aguenta mais, se estufar muito, ela brota um outro do lado dela. Aí essa nova que também consegue guardar cada vez mais. Então é ilimitado quanto uma pessoa pode engordar, tá? E o corpo faz isso por questão de sobrevivência, tá? Porque ele não sabe se amanhã ou depois você vai ter comida ou não, tá? E aí ele guarda, porque se você ficar um período de jejum, né? Seja durante o sono, que todo mundo fica sem comer, ou para fazer um exame de sangue, ou aconteceu alguma coisa, ficou doente, não conseguiu comer, as pessoas morreriam se não tivesse um estoque de energia. Então o corpo guarda aquilo ali. E aí quando você fica sem comer, seja porque você ficou doente, seja porque você ficou sumido, desapareceu, ali acontece muito de gente ficar desaparecido, né? E a pessoa não morre. Ou seja porque você tentou emagrecer. Você vai ficar sem comer, ou vai comer menos, né? Seu corpo não morre por quê? Porque isso tudo que ele guardou quando você tinha alguns excessos, né? É energia pura ali guardada. Então ele vai pegar quando precisar, quando faltar energia, quando estiver comendo menos, por exemplo, ele vai pegar tudo que tá lá dentro, vai tirar de lá, vai quebrar e vai transformar de novo na caloria e seu corpo vai usar aquilo ali. Aí essa célula que tava, ela murcha. E assim você vai emagrecendo, tá? Então emagrecer é isso, é você pegar a gordura que tá aqui dentro, transformar em caloria, né? E você emagrecer. E o seu corpo usar essa caloria, tá bom? Essa caloria que tava nessa gordura aqui, tá? Caloria é energia, tá? Que a gente pega do alimento. Então a gente vai emagrecendo desse jeito. Só que daí o corpo não é uma questão de defesa, ele ter reservas, ele precisa de ter reserva. Então quando você começa a fazer uma dieta que obriga o seu corpo a pegar a sua gordura para quebrar e transformar em energia, logo seu corpo percebe isso aí, porque nada que você vai fazer, seu corpo não vai perceber, ele percebe tudo, né? Porque tudo isso causa alterações, modificações, liberação de enzimas, liberações de hormônios, tudo se conversa, né? Tudo conversa aqui dentro da gente. Então, seu corpo começa a perceber que ele tá, claro que ele percebe, tá tendo que pegar a sua gordura, quebrar e fazer um monte de alteração para você continuar funcionando. Então, chega uma hora que seu corpo fala, peraí, essa brincadeira tá indo longe demais, já faz semanas que fulana aqui tá comendo menos, tá entrando menos comida, não sei o que tá acontecendo lá fora, deve estar passando necessidade, vai que daqui uns dias não tem nem comida mais, porque ela comia um monte, via um monte de caloria, agora tá vindo menos, pode ser que daqui a pouco nem venha. Eu vou me precaver aqui, porque tá indo embora muita gordura, eu não sei onde isso vai parar,
Tá? Imagina o seu corpo pensando assim, falando isso. Aí ele começa a barrar esse emagrecimento. Como que ele faz isso? Adaptação metabólica. Ele adapta o seu metabolismo. Adapta toda a forma como ele usa gordura, como ele usa carboidrato. Ele vai adaptar tudo isso para a nova realidade dele agora. Ele vai adaptar a quebra de gordura, tireoide, então os hormônios vão se alterar, sua fome, sua saciedade, tudo vai se alterar para que você pare de usar aquela energia ali, aquela gordura e parar de emagrecer, tá? Porque pro seu corpo isso é uma agressão, algo tá acontecendo de grave, né? E nesse caso, os hormônios de tireoide se alteram, então o metabolismo fica mais lento, tá? Você pode, se for muito restrito e durar muito tempo e não tiver uma adequada quantidade de proteína, de macronutrientes certinho, você perde músculo. Perdendo músculo, você fica com o metabolismo mais lento também, tá? E mais flácida. Outra coisa que acontece é alteração de fome. Muitas pessoas começam a sentir mais fome, né, no começo. Que é o corpo falando, opa, vamos comer, porque o negócio tá pegando aqui. Tô tendo que usar energia, temos que comer, né? E depois chega uma hora também que você não sente nem muita fome, que é como se, eu imagino que é como se o corpo pensa assim, estamos numa escassez aqui, eu não vou nem ficar mandando sinal de fome, porque não tá tendo comida mesmo, né? Então eu vou ficar quietinha aqui, vou deixar o metabolismo bem lento, eu vou diminuir a minha necessidade de energia, o quanto que eu peço, né, de energia, para que essa pessoa pelo menos não morra, né? Então é como se fosse isso, tá? Então, quando o seu corpo você começa a emagrecer, voltando lá para 2.000 calorias que a pessoa precisava, ela comia 3.000 e ela engordava, porque era mais. Porém, ela falou que quer emagrecer. Ela começa a comer 1.000 calorias, tá? 1.000 calorias. 1.000 calorias é 1.000, 2.000, 3.000, 2.000 calorias a menos do que essa pessoa estava acostumada a comer. 2.000 a menos. E também é 1.000 calorias do que é o que ela precisava, porque ela precisava de 2.000. Ela tá comendo 1.000. Vamos imaginar então que ela precisava de 3.000 calorias lá. Ela tava comendo 3.000, o corpo tava acostumado com essa. E ela começa a comer 1.000, tá? E o corpo dela precisava de 2.000. Beleza. O corpo dela então começa a fazer o quê? A partir do momento que ela começa a comer só 1.000 calorias, começa a usar a energia dela, né? Pra complementar essa necessidade toda que ele precisa. Porque ele ainda precisa de 2.000. Ele precisa de 2.000. É a necessidade dele. Porém, tá vindo só 1.000 calorias lá da sua alimentação. E ele precisa de 2.000. Então, de 1.000 para chegar a 2.000, precisa de mais 1.000, né? Então, ele pega toda 1.000 que você está comendo ali de fora e as 1.000 que ainda falta para completar as 2.000 que ele precisa, né? Para fechar a conta, ele pega de dentro de você mesmo. Então, ele vai na bolsinha lá, tira a gordura, quebra, transforma em energia. Ele faz isso até dar as 1.000 calorias lá que ele precisa, né? Para cada dia. E você vai emagrecendo assim, porque essa gordura ele pesa, né? E ela tá indo embora, né, do seu corpo, e aí você acaba perdendo peso, medidas e tudo, tá? Mas chega uma hora, igual eu falei, o corpo vai se adaptar. Aí ele fala, olha, já faz um tempo aí que eu preciso de 2.000 calorias e tá vindo só 1.000, eu tendo que pegar as outras 1.000 de dentro de mim. Eu vou então ficar um pouco mais, trabalhar um pouco mais lento, né? Trabalhar um pouco mais lento, fazer tudo de mais devagar aqui, pra que eu não precise das 2.000 mais, porque não tá vindo mais essas 2.000 já faz tempo. Já faz uns 3, 4 meses que essa pessoa tá comendo só 1.000 calorias. Aí ele reduz o metabolismo para essas 1.000 calorias, que é exatamente o que você tá comendo agora. Porque ele fala, bom, se tá vindo 1.000 calorias, eu vou reduzir para 1.000 mesmo, e aí fica tudo certo. Eu paro de ficar usando minhas gordurinhas que estão aqui. E aí é quando acontece aquele negócio de você falar, caramba, não tô emagrecendo mais, eu tô comendo certo, igual eu tava comendo no começo. Se é que isso for verdade, tá? Toma cuidado também se você não parou de fazer dieta. Se você desleixou, começou a relaxar um pouco, tá fazendo dieta só de segunda a quinta, sexta-feira à noite já não segue, sábado, domingo também não, esquece, só volta na segunda. Aí pode ser que também você aumentou tanta caloria na sexta, sábado, domingo, que aí compensa tudo que você tenta comer menos de segunda a quinta, tá? E aí no fim das contas você tá comendo calorias para ganhar ainda, ou para manter, né? Então, vamos imaginar que você tá fazendo tudo certinho e as 1.000 calorias que você comia tá te emagrecendo, de repente agora não emagrece mais. Seu corpo já se adaptou, tá? Ele se adaptou a trabalhar somente com 1.000 calorias para não ficar usando mais a reserva dele. E aí a pessoa que não sabe, ela vai e faz o quê? Eu vou reduzir um pouco mais de comida, né? E aí começa tudo de novo a acontecer isso. Por um tempo vai funcionar, vai emagrecer, o corpo vai usar a gordurinha, daqui a pouco ele vai acostumar e vai trabalhar só com aquilo que está entrando. Chega uma hora que fica insustentável. Você come tão pouca caloria que você não consegue nem consumir a quantidade de vitaminas e nutrientes que você precisa. E aí um corpo sem vitaminas, sem nutrientes,
não funciona corretamente, o metabolismo fica cada vez mais lento, começa a surgir doenças, alterações que você nem faz ideia às vezes, que é por deficiência de vitaminas mesmo, né? E isso com o tempo vem as doenças realmente, tá? E aí você vai pôr a culpa na idade, né? Em outras coisas, e às vezes é porque você a vida toda não se alimentou corretamente, né? E as coisas vão se acumulando, o corpo vai tentando se lidar com tudo isso da forma que ele pode, e a doença nada mais é que uma forma dele continuar funcionando, sem morrer, né, sem falecer, sem dar um piripaque, com as condições que ele tem, tá? Então ele começa, por exemplo, para o coração não parar, ele dá um jeito dele funcionar, nem que for a pressão ficando mais alta, fazendo mais força ali para tudo funcionar. Então a pressão já sobe. É melhor isso do que seu coração parar de uma vez e pifar. Então ele fala, vou funcionar meio errado aqui, mas pelo menos eu continuo funcionando, né? Mesmas coisas para as outras doenças, né? O corpo tenta ali fazer um jeito de você conseguir funcionar ainda, tá? Com a condição que você dá para ele, tá bom? Então, como que a gente emagrece de uma forma certa, saudável e não pare de emagrecer, né? Consiga perder todo o peso que você precisa ainda, tá? Periodização é a palavra-chave dos bons nutricionistas, tá? Então, periodização. Um dos estudos mais recentes, depois desse ainda não veio um outro, todos só vem confirmando o que esse ensinou pra gente, é que foi chamado estudo matador, o nome que deram pra ele. Você alterar a sua alimentação a cada 15 dias. Só que assim, é pra fazer esses 15 dias certinho, tá? Não é pra fazer assim, eu tenho aqui um planejamento pra 15 dias, que é tipo low carb, baixo carboidrato por 15 dias. Mas daí desses 15 dias, 5 você segue e o outro 10 você não segue. Você não fez 15 dias de low carb. Você ficou fazendo uma bagunça danada ali. Perdeu tempo, estressou à toa nos 5 dias, e no fim não vai pensar o que deveria e bagunçou todo o metabolismo. Então, é você se propor a 15 dias fazer um protocolo bonito, certinho, perfeito. Nos outros 15 você muda. Nos outros 15 você muda, nos outros 15 você muda. E vai fazendo assim, tá? Então, como que foi feito esse estudo, tá? Que é o que a gente faz daí na prática clínica. 15 dias, você pode usar qualquer estratégia nutricional, tá? Nesse eles usaram low carb, cetogênica, que são 50 gramas de carboidrato por dia. Depois low carb, de mais ou menos 130, 120 carboidratos ali por dia, tá? E aí, então intercalaram daí 15 dias cetogênica, 15 dias low carb moderada, que é carboidrato um pouquinho mais alto. Aí depois 15 dias low carb de novo. Aí depois eles completou 45 dias, né? Depois eles completaram 4 meses em dieta mediterrânea. Na verdade, uma dieta com carboidrato alto, gordura alta também moderada e proteína também adequada, não é baixíssima, né? Também não é alta, como a hipertrofia normal, que é a dieta padrão, né? Que a gente tem ali. Porém, de alimentos bem nutritivos. Então, os carboidratos bons, né? Então, é bastante carboidrato, só que carboidratos de integrais, de arroz, de batata, né? Aqui no Brasil pode ser de mandioca, das frutas, talvez de um suco também, tá? E não de açúcar, de chocolates ao leite, não desse tipo, né? E tem muita castanha, gorduras boas também, que vem de azeitona, o azeite, as castanhas, tá? Peixes também. Então, e rica em frutas e verduras também. Essa é uma alimentação ali que a gente fala mediterrânea, tá bom? Aí 4 meses nisso aqui. E com mais calorias essa dieta, tá? Então a primeira cetogênica tinha 900 a 1000 calorias. A outra de low carb moderada tinha mais ou menos 1.400 calorias. E a outra, que era 4 meses sem dieta, que na verdade essa é mediterrânea, era, né, que a gente fala sem dieta porque é mais liberada, tem mais carboidrato e tudo, era de 1.800 calorias, quase 2.000 calorias, que são bastante, tá? E por que era feito isso? Porque quando você fica alterando a cada 15 dias, seu corpo não percebe que você está em restrição ali, dá tempo dele usar a sua gordura, você emagrecer, e antes que ele perceba, você já muda ali a sua alimentação e sai daquela privação. Porque imagina, cetogênico, 50 gramas de carboidrato, é muito pouco. Se você comer 2 colheres de arroz, você não pode comer mais nada com carboidrato. Nem pão, nem outra fruta, nem nada. Olha que fruta é super saudável, mas na cetogênica é bem difícil. Vocês fizeram uma cetogênica, vocês viram, tá? E aí depois que o corpo já começa a perceber que tá indo longe demais isso aí, 15 dias já é o suficiente, a gente para e aumenta um pouco o carboidrato. O corpo fala, opa, beleza, tá vindo carboidrato agora, tudo bem, né? E aí depois que totalizou ali 45 dias, né, de dieta de restrição calórica, né, de uma estratégia para emagrecer, fazer seu corpo usar a sua gordura, a gente para e deixa seu corpo
se tranquilizar, sair desse susto, que é aqueles 4 meses de dieta mediterrânea, 1.800 calorias, carboidrato normal, tudo bonitinho, tá? E aí depois de 4 meses a gente volta para mais um ciclo, cetogênica, low carb moderada, cetogênica de novo, tá? Gente, precisa ser cetogênico, low carb, é a melhor dieta do mundo? Não! Só precisa ser uma estratégia que faz o seu corpo usar a sua gordura, tá? Que tenha uma redução de caloria, menos do que o que ele precisa de necessidade. Porque é só assim que o seu corpo usa a sua reserva de energia, como vocês já aprenderam aqui, tá? Então poderia ser jejum intermitente, aquele outro jejum que você não fica tantas horas sem comer, mas é mais o horário. Então você pode comer de manhã, almoço, à tarde, quantas vezes forem necessárias. Porém, chegou ali 5, 6 horas, você não come mais, só no outro dia. É outro tipo de jejum, que é o TRF. Eu poderia fazer também o low carb, já falei, cetogênica. E tem outras estratégias que podem, detox, né, que podem ser feitas, tá bom? Mas é importante o quê? A cada 15 dias mudar isso aí, não passar de no máximo um mês em uma estratégia, tá? Em restrição calórica ali, no máximo 45 dias, né, igual o estudo mostrou, e depois dar uma pausa. O ideal é que seja o mesmo tempo que você for em restrição ou mais. Nesse estudo aqui, 45 dias é um mês e pouquinho, né? Para um mês e pouco ali de restrição, eles fizeram 4 sem restrição, que a gente fala que é manutenção. Quando a gente sai da restrição, aumenta a caloria para mais ou menos o que o seu corpo precisa mesmo, não pode ser mais também, senão você engorda. Tem que ser exatamente o que ele precisa, a necessidade dele, tá? Para você manter o peso. E depois você volta para outro ciclo, né? Então poderiam ser, nesse eles fizeram 4 meses para cada 1,5 mais ou menos de restrição. Mas pode ser 1,5 de restrição, 2 de restrição, para 3, 4 ou 5 de manutenção. O difícil são as pessoas entenderem isso, né? Eu como nutricionista eu sei a pressa que vocês têm, eles achar que estão perdendo tempo, ficando 4 meses sem dieta de perda de peso, vai 4 meses parada. Não, eu quero em 4 meses perder tudo. Porém, se você ficar insistindo em restrição, o que acontece? Você fica passando fome, passando nervoso e não consegue emagrecer. Porque o seu corpo fica ali, ó, travado, tá? Então, quando você sai da restrição, muitas vezes você volta a emagrecer. Nessa fase de manutenção, que é quando você sai um pouco da restrição, aumenta um pouco ali a comida, tá? Mas assim, gente, não é pra comer de qualquer jeito. Ainda é uma dieta, você ainda tá em processo de emagrecimento. É uma estratégia. O seu corpo não se adaptar e você perder tudo que você precisa, chegar onde você precisa. É também, tô em manutenção 3 meses aqui, eu vou ficar fazendo a farra. Você vai engordar tudo de novo, não adianta, tá bom? Tem que seguir estratégia também. Então, por que vai funcionar? Porque imagina que você precisa perder 30 quilos. Você acha que você vai começar hoje um processo. Vamos supor que você precisa de 7 meses para perder esses 30. Você vai ficar 7 meses em restrição todos os dias, toda semana, todos os meses. Seu corpo vai perder bonitinho toda semana 2, 3 quilos? Não vai. Vocês no grupo perceberam. Perderam muito peso em uma semana, 2, 3, 4. Depois começou a ficar mais difícil, não foi? Vocês passam às vezes 2 semanas sem perder nada, ou perde meio quilo em 2 semanas, tem que esperar um mês para perder 1,5 kg ou 2, não fica mais difícil? Porque o corpo já tá percebendo, já tá barrando. Então começou a ficar assim, pensa em dar uma pausa nessa restrição. Um mês que seja, sabe? Em aumentar um pouquinho a caloria, ainda sendo saudável, tá? Então decide o que você vai aumentar, vai incluir, tá? E mantenha daquilo lá certinho também, seguindo por esse mês todo. Depois você volta a fazer uma outra restrição. É melhor isso, tá? Que daí em 6 meses você pode perder todos os seus 30, por exemplo, do que você querer insistir nesses mesmos 6 meses, ficar em restrição e passar os 6 meses perder só 8 ou 10 e precisa de mais 20 ainda para chegar aos seus 30 que você precisa. Você entendeu? E no mesmo tempo, nos 6 meses, é um exemplo. Então, em 6 meses você pode chegar a perder tudo que você quer ou perder só um pouquinho no começo, ficar insistindo em querer comer cada vez menos, achando que, não, se no começo eu perdi muito rápido, comendo pouco, né, fazendo uma restrição ali, uma dieta específica, um protocolo, eu tenho que voltar a ficar fazendo nele, porque eu só perdi, mas não é. Porque não é porque o cardápio, não é porque parou de funcionar, porque a estratégia que te passaram, o cardápio não funciona, é que o seu corpo já não está mais propício para isso, tá? Então essa é a estratégia, tá? Para você conseguir perder peso até o fim, no seu objetivo, tá? E sair do platô, né? Quando você para de emagrecer, tá bom? É importante que você também observe se você realmente tá fazendo certinho, porque muita gente, igual eu falei, relaxa e acha que tá fazendo, mas não tá mais igual no começo. Aquele empenho, aquele foco não tá mais igual.
E vai falar que a culpa é da estratégia, da dieta, mas não é, porque você não tá mais também tão bem focada quanto antes, tá? Muitas vezes é mais isso que acontece, tá? Não é nem o platô do corpo mesmo, é a pessoa que não tá mais seguindo as coisas corretamente, tá? Você pode também aumentar um pouco a comida e colocar exercício, ou aumentar o exercício, ou mudar o tipo de exercício que você faz. Isso também faz com que você consiga emagrecer sem precisar comer menos, na verdade comendo até um pouco mais, mas gastando, tá? O metabolismo fica melhor, tá? Porque o exercício, gente, ele ajuda a emagrecer, não é só porque ele gasta caloria, tá? Ele faz uma alteração no seu metabolismo, ele libera enzimas que vão lá na sua gordura e quebram ela, tá? Que você consegue emagrecer, ele melhora o teu metabolismo de uma forma que você não tem ideia. Ele aumenta o seu músculo. E com quem tem mais músculo gasta mais energia quando tá parado, em repouso e dormindo, do que quem não tem. Então, fazer exercício vai te ajudar não só porque queima caloria, mas porque mexe no teu metabolismo, tá bom? Que mais? Observar seu sono e o estresse também, porque muitas vezes você mexendo só nisso, sabe? A alimentação tá bonitinha, tá adequada, tá fazendo com o nutricionista, tudo bem? Vê o sono sem estresse, porque isso pode estar bloqueando o seu emagrecimento, tá? E aí o nutricionista pode te passar suplementos pro sono, suplementos pro estresse que podem te ajudar. Mas também depende de você. Você colocar rigor na sua rotina de sono, fazer uma higiene do sono, fazer uma rotina noturna para você ir pegando no sono, né? Você aprender coisas para te desestressar, enfim, tá? Outra coisa que vocês precisam para conseguir continuar emagrecendo, mesmo depois que acabar o nosso grupo, né? Para quem não for continuar comigo, é aprender a ter a mente de magra, né? Então, como que uma pessoa ela é magra? Normalmente é porque ela tem algumas atitudes que quem tá acima do peso não tem. Por exemplo, ela sabe ter prazer com uma quantidade pequena de comida. Então, assim, nossa, eu amo, vamos supor, eu amo chocolate. Eu amo chocolate todo dia. Porém, quando eu como lá, eu pego 3, 4 quadradinhos assim, nossa, já foi, porque é doce, né? E aí depois eu guardo, amanhã eu pego mais, quando me dá vontade. Essa é uma mente de uma pessoa que tá saudável, tá equilibrado, né? E aí o que acontece? Quando ela come chocolate, ele não faz mal pra ela, ele não faz ela engordar, porque a quantidade é pequena. Então o problema das pessoas é comer muito, tá? Ah, não, se for pra comer só uma fatia de pizza ou duas, nem adianta, eu prefiro nem comer. Aí ela vai, fica tentando ficar sem comer pra emagrecer, não vou comer pizza, não vou comer pizza, não vou comer pizza, não vou comer pizza. Quando ela come, que ela não aguenta mais, que ela erra, pisa na jaca, ai, comi pizza. Mas também já vou comer então 5, 6 pedaços até não aguentar mais, porque eu prometo que eu vou ter força de vontade a partir de amanhã, minha vida vai mudar. Eu errei até hoje, mas eu não vou errar. A partir de hoje, realmente, eu não vou mais errar, não vou comer mais pizza. Então eu vou comer bastante agora, eu vou aproveitar. Segunda-feira é vida nova. Aí ela vai, come 5, 6 pedaços. É por isso que ela engorda. Por quê? Porque não vai ser só essa vez que ela vai falhar. Porque não dá, gente, pra viver de força de vontade. Tem que ter disciplina. Força de vontade, ela acaba. É como uma bateria, tá? E quantas vezes você falou assim que ia ser diferente, você foi lá, passou na mesma semana que vem, toda semana acontece isso, você tá se enganando, achando que um dia vai acontecer uma coisa e vai mudar tudo. Não vai, tá? Você vai na próxima semana acontecer isso de novo, vai ter uma festa, vai ter alguma coisa, você vai comer de novo, vai falar de novo pra você. Não. Mas, olha, segunda-feira eu vou de novo, eu começo e recomeço. Então agora eu vou aproveitar, vou comer 6 pedaços. Aí você faz isso todos os meses, todos os fins de semana. E aí por isso que você engorda. É porque você comeu pizza? Não é porque a pizza te engordou. É porque você vai tentando ficar sem ela, falando que ela é proibida. E quando você comeu, você tem que exagerar. Porque você vai tentar ficar sem ela de novo. E pelo exagero você comeu muita caloria, tá? E aí você vai fazer isso na semana que vem. Semana que vem está anos fazendo isso. E você vai engordando por isso. Então por que não aprender? Quando te der vontade, beleza, eu vou comer. Mas eu vou comer aqui controlado. Sabe? Eu vou comer um pedaço ou 2. E como que a gente faz pra ter prazer comendo pouco? Porque fala, meu Deus do céu, eu como 5, como é que eu vou comer 2? Não é possível, eu vou ficar morrendo de fome. A pessoa já começa a passar mal. Aí só nisso ela já não quer comer, não quer fazer dieta, não quer emagrecer. Comer devagar, prestando atenção. É o que eu falo, você gosta tanto de uma coisa, você quer sentir o gosto, você quer ter o prazer. E prazer não é, vocês se enganam, tá? Prazer não é assim, eu gosto que eu vou comer rápido e comer assim que você nem sente nada. Que prazer que é esse? Prazer não é você sentir, você não gosta do gosto? Então coma devagar, dê várias mordidas e não uma, põe na boca. Vai pegar um chocolate, eu como quando eu vou comer bombom. Eu como 2 ou 3 pedaços pra acabar com o bombom.
Eu conheço gente que põe bombom inteiro na boca, mastiga, engole e já foi. É claro que essa pessoa vai querer pegar um outro bombom, vai comer 2 ou 3, com 300 calorias já. Enquanto eu fiquei com um, que são 100 calorias. É o bombom que engorda? Não é o bombom, é o excesso, é a sua atitude com a alimentação, tá? E aí essa pessoa, vamos supor que eu comi bombom 5 dias na semana. Só que nesses 5 dias eu comi um bombom cada dia. Foram 500 calorias distribuídas ao longo desses 5 dias. Beleza, e aí eu estou magra. Aí tem uma pessoa que ela comeu junto comigo, nesses mesmos 5 dias ela comeu bombom também. Só que ela come todo errado. Uma mordida só, come rápido, né? E ela come 3 bombons em cada um desses dias. Então eu comi 500 calorias. Cada bombom tem mais ou menos 100. Ela comeu 3 em cada dia. Então foi 300, 600, 900... Não, 300, 600, 900, 1.200, 2, 3, 4, 5, 1.500 calorias. 1.500 calorias, enquanto eu comi 500 calorias. Entenderam? Aí essa pessoa normalmente que tem esse descontrole com a comida e come rápido e tudo, que é um hábito, tá? Você pode começar a falar, eu vou mudar. Vou começar com estratégias, eu vou comer devagar, eu vou pegar várias garfadas, vou pegar o garfo, pôr na boca, pôr na mesa, tirar da mão, pôr na mesa, mastigar. Depois que eu mastigar muito, engolir, eu vou pegar outra garfada, preparar e pôr na boca. Não é comer, pegar e falar o garfo aqui. Põe na boca o garfo, já pega outro e fica esperando aqui, mastigando. Não é, isso aqui faz com que você coma rápido, né? Mesma coisa do chocolate, tudo. Comer pequenas mordidas. Lanche, pequenas mordidas. E mastigar devagar. Respirar durante a mastigação, tá? Essa pessoa engorda. E essa pessoa que tem essa atitude, ela tem isso várias vezes no mês. Então ela tem vários excessos durante o mês. E aquela outra pessoa que tá magra, ela também come às vezes. As mesmas vezes que ela comeu, que essa outra engorda, comeu de chocolate, de pizza, sei lá o que, essa que tá magra também comeu. Só que ela conseguiu comer menos. Aí ela não engorda. E ela tem prazer, porque pra mim prazer é poder comer o que eu quero. Não necessariamente comer um monte, se panturrar, meu Deus, vai acabar o mundo. Não é, porque eu sei que eu posso comer quando eu quero, né? E só de saber que eu posso quando eu quero, eu não fico querendo toda hora também, né? Porque não tem aquela urgência. Então eu consigo ter prazer de comer quando eu quero comer, eu como. E aí não vai me atrapalhar em nada. Agora aquela pessoa que fala, não, pra mim prazer é comer um monte, ela realmente tem que tentar ficar assim, porque se ela come, ela exagera um monte, tá? Mas não é isso que eu sugiro. Eu sugiro que você comece com um alimento a se permitir comer todos os dias ele, tá? Ou quando te der vontade realmente. Não falar pra você, não pode, é errado, não pode. Não tem alimento que não pode, tá? É comportamento. Deu vontade? Vai e come, criatura, aquele doce, aquele, sei lá o que tem que comer, tá? Mas da forma que eu te ensinei agora, tá bom? Reduz as quantidades. E também uma outra dica, então isso aqui é pra você continuar emagrecendo e se manter magra pra não engordar de novo. Primeira coisa é isso, essa atitude de você como comer. E outra coisa é também você ter um equilíbrio. Eu falo sempre, dentro de um mesmo dia você tem que comer. Você pode comer coisas que você gosta que não tem muito nutrientes. Sei lá, uma batata frita, não sei. Um chocolate que é bem doce. Ou você pode comer um lanche num fim de semana que não tem muito nutriente, tá? Alguma coisa assim. Porém, nesse mesmo dia, você tem que comer coisas que o seu corpo precisa. Você tem que dar nutrientes para ele. Quando você faz isso, dificilmente você vai engordar muito. Juntando com a outra estratégia que eu te dei, de comer devagar, de controle de porções, tá? Gente, é assim como eu vivo, eu mantenho meu peso muito facilmente. Eu tô falando aqui pra vocês o que eu faço da prática e o que também a ciência mostra, tá? Então, seja esperta aqui e siga essas orientações, tá bom? Quando você mistura várias coisas no seu dia, coisas saudáveis e não tão saudáveis, você não exagera muito. Normalmente quem engorda é porque tem essa atitude errada de comer demais, grandes porções, né? Come por emoções e também come só coisas não nutritivas e que são calóricas, tá? Por exemplo, de manhã ela come pão, aí ela pega pão francês e come uns 2. Aí no meio da manhã que ela poderia comer uma fruta, porque já comeu pão de manhã, não é? Ela vai comer mais a bolagem, água e sal, que é a mesma coisa que o pão ali. Aí no almoço ela come arroz, feijão, mas ela não gosta muito de salada e legume. Beleza, você não gostar, mas você tem que comer. Você é adulto e você não tem que pagar boleto mesmo sem gostar, você vai e paga. Tem que comer verdura e legume também. Se você quiser ser saudável, viver muito, ter saúde, um peso legal, um corpo bonito, não é? Aí você fala, não gosta, vou comer só arroz, feijão e carne. Aí tem que comer um prato de arroz, feijão muito grande, né? E aí é muito excesso de carboidrato ali.
Aí depois chegar à tarde, ela poderia comer a fruta, não poderia? Porque já comeu pão de manhã e bolacha. Ela vai comer pão de novo. Então tem aí um desbalanço. Como que tem um desbalanço? Porque ela tem muito pão, muitas farinhas, muito carboidrato, de manhã, almoço, à tarde, depois no jantar é pão também. E falta um monte de outras coisas que o corpo dela precisa. O corpo dela precisa de fruta, de verdura, de legume, de castanha, de amendoim, de algumas sementes, de leites e derivados, de leite, de iogurte, de queijo. E ela não come nada disso. Ela passa o dia com arroz, feijão, pão e bolacha, por exemplo. Então é o pão que engorda ela? É a bolacha de água e sal? É o arroz e o feijão? Não é. É o excesso de tudo isso e a falta de outras coisas. Então se preocupe mais no que você precisa acrescentar do que no que você precisa tirar. Porque se você precisa comer fruta, você sabe que precisa comer fruta? Onde você vai colocar uma fruta, por exemplo? No lanche da manhã, no lanche da tarde, e automaticamente você vai ter que tirar o pão em um desses horários para você colocar essa fruta. Ou então, pelo menos, reduzir o pão para que você consiga comer a fruta também. Então, esse equilíbrio vai fazer com que você consuma menos calorias, tá? Porque quando você come... existem 8 grupos de alimentos, né? E cada grupo tem calorias diferentes. Então, o grupo de verduras e frutas tem pouquíssimas calorias. Já o grupo de óleos tem muita caloria. O grupo de carboidratos também tem mais caloria, né? Quando você começa a misturar no seu dia um grupo, outro grupo, você come coisas mais calóricas e coisas menos calóricas. No fim do seu dia, você não comeu muita caloria. Agora, você comer só alguns grupos de alimentos que muitas vezes tem muita caloria, é claro que você vai terminar o fim do seu dia com muita caloria, porque os alimentos em si já tem muita caloria. E você come só eles, tá? Vai aumentar demais a sua caloria, tá bom? Então, recapitulando. Fazer periodização para emagrecer, não ficar só em restrição calórica, dar pausas na sua dieta, tá? Na dieta de restrição, porque na pausa também é uma dieta. Tem que ter o controle, comer bonitinho também, tem que ter estratégia. Você aprender a ter prazer com outras coisas para não ficar comendo por emoções, tá? Então, aprender a não ficar comendo por emoções. Terceiro, ter essa mente magra, né, a quantidade de porções, aprender a ter prazer comendo menos as coisas que você gosta. E 4, esse equilíbrio de combinar coisas calóricas e não muito calóricas. Se você seguir isso que eu falei pra vocês aqui, tenho certeza que você vai emagrecer e principalmente não vai voltar a engordar, colocando tudo isso em prática. Isso aí é treino, é hábito. Eu tenho isso já, assim, não sei quando eu aprendi isso, desde criança, sei lá. Pra mim já é automático, é uma coisa que eu não preciso ficar pensando fazer isso. Até eu tive que começar a raciocinar, pensar, refletir como é que é meu hábito, como que é a minha alimentação, como que eu penso em relação à comida, como que eu faço para eu poder passar isso para os pacientes e ensinar como que é. Porque é uma coisa que já era muito minha, só que pode ser aprendido, tá? Se você começar a se conscientizar, fazer as coisas pensado e não ir no automático repetir o que você sempre faz, tá? Uma outra dica que eu passo para vocês é que se você for fazer essa periodização, né? Então agora eu faço low carb, depois eu faço um jejum, depois eu faço uma cetogênica, você vai ter que ter um controle. Ou você vai no nutricionista para ele calcular para você e você seguir, ou você tem que baixar um aplicativo. Eu uso, às vezes, o MyFitnessPal, tá? E tem outros também, que você pode, à medida que você vai comendo, você escolhe o que você vai comer, pesa na sua balança, tá? E aí, vamos supor, eu vou pegar arroz, coloco arroz na balança e vejo lá, deu 100 gramas. Eu vou no meu aplicativo e procuro arroz. Aí vai achar arroz lá. Aí ele vai perguntar quantas gramas você comeu, você coloca 100 gramas. Colocou lá no aplicativo, ele já vai falar naquelas 100 gramas de arroz, quantas calorias já tem, carboidrato, proteína e gordura. Você vai fazer isso com tudo que você come. Aí você consegue controlar se você está chegando perto das calorias que você se propôs a fazer. Então vamos supor que você está numa fase de cetogênica. Você vai ter que comer só 50 gramas de carboidrato. Vamos supor que você comeu de manhã já lá 2 fatias de pão, você já comeu umas 15 gramas de carboidrato. Você fala, opa... Então, eu tenho que comer 50, já comi 15, já restou aqui, né, um pouco menos aqui, tá? Aí você ir controlando, tá? E é importante que você entenda em quais alimentos tem carboidrato, proteína, gordura. Por quê? Chega num caso desse, por exemplo, que você tinha que comer 50 gramas de carboidrato, e você já comeu 20, sobrou só 30. Você precisa saber quais alimentos têm carboidrato para você evitar de comer eles, senão logo você vai chegar a 50 e vai passar, na verdade, né? Você precisa saber onde tem gorduras boas e proteínas, por exemplo, para você comer mais desses alimentos no dia, né? E deixar ali o carboidrato ali dentro dos 50 que você precisava. Então, é importante que você também entenda, né? Então, isso faz parte da reeducação alimentar, né? Quais são os 8 grupos de alimentos, quais tem carboidrato, proteína, gordura, né? Quais alimentos têm mais calorias e menos, como combinar os alimentos, as 3 regras do carboidrato, né? Como que se come, tá? Aprender a ter autocontrole,
né? Então, isso é uma prática que você tem que ir treinando, comer devagar e tudo mais. Isso tudo é reeducação alimentar. Aprender a leitura de rótulos, né? Pra você saber escolher um bom alimento, tá bom? Então, contagem de macros é isso, é você contar o que são macros, carboidrato, proteína e gordura. Então, você colocou nesse aplicativo ele te mostrando quanto você já comeu de cada um, porque você precisa fazer estratégias, né? Vai ter momentos que você vai estar na cetogênica, talvez depois no low carb, depois numa de mediterrânea. Você precisa saber se você está comendo aquilo que você, da dieta da vez. Se a dieta da vez é low carb, você precisa comer aquelas quantidades de carboidrato e proteína que essa dieta precisa, né? E seguir 15 dias assim. Então, você precisa ter um controle, ou uma nutricionista para fazer para você o cálculo, te acompanhar, ou sozinha com contagem de macros e pesando o seu alimento ali, né? Beleza? Então, em resumo é isso, tá? Eu vou passar pra vocês, então, era pra eu ter enviado já, envio amanhã, um último protocolo com mais calorias, com mais carboidrato, pra dar um pouco de pausa nessa restrição que vocês estão. E depois eu vou pedir pra vocês mesmos fazerem as suas escolhas. Eu vou ficar com vocês mais 2 semanas, acompanhando vocês. Quem quiser usar o aplicativo, eu vou estar dando suporte, ensinando. Então, aproveitar para vocês fazerem isso comigo ainda. Vocês vão ter meu apoio, tá? Aprender a fazer as alimentações de vocês e ver que vocês conseguem emagrecer mesmo sem protocolo.